Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. O tema da aula de hoje é o estudo dos planos. Iremos então nos debruçar sobre as equações de um plano, sobre como essa representação está ligada aos elementos que constituem um plano. Veremos então como definir um plano a partir de duas direções e um ponto fixo. Então, iniciaremos o nosso estudo com a equação geral do plano. Para isso, nós consideramos um vetor N, um vetor cujas coordenadas na base I, J, K são coordenadas A, B e C. Consideramos um ponto do espaço cujas coordenadas no mesmo sistema são x1, y1 e z1. Então, nós queremos equacionar ou representar através de uma expressão o conjunto de todos os pontos P de coordenadas x, y, z que estão sobre o plano π que passa pelo ponto A e é ortogonal ao vetor N. Então, a primeira pergunta que se coloca aqui é a seguinte: quais as condições para que P pertença ao plano que passa pelo ponto A e é ortogonal ao vetor N? Então vejamos o seguinte: se P é um vetor genérico desse plano, então você tem que o vetor AP ele é ortogonal ao vetor N. Obviamente, se N é um vetor normal ao plano, ele é normal a todos os vetores do plano. E se o ponto A é um ponto fixo, qualquer ponto deste plano terá a condição de que o vetor AP é ortogonal a N. A condição de ortogonalidade está ligada ao produto escalar. Dois vetores são ortogonais somente se o produto escalar deles é igual a zero. Então, façamos aqui, inicialmente, o retrato do vetor AP em coordenadas. Lembrando que AP eu obtenho fazendo as coordenadas do ponto P menos o ponto A, ou seja, x menos x1 na primeira componente, y menos y1 na segunda e z menos z1 na terceira. Tá? Então, este é o vetor AP. Então, sendo o vetor AP ortogonal ao vetor N, nós temos então que o produto escalar entre N e AP é igual a zero. Ora, segue daqui então que N, cujas coordenadas são A, B e C, é ortogonal ao vetor AP, cujas coordenadas são x menos x1, y menos y1 e z menos z1. Dessa forma, nós impomos a condição de que esse produto escalar é igual a zero, são vetores ortogonais. Aplicando a definição de produto escalar, que consiste em fazer a soma do produto coordenada a coordenada dos dois vetores, temos então A, que multiplica x menos x1, mais B, que multiplica y menos y1, mais C, que multiplica z menos z1, igual a zero. Bom, aplicando a propriedade distributiva, nessas somas temos AX menos A vezes x1, mais BY menos BY1, mais CZ menos C vezes Z1 igual a zero. Reorganizando esses termos em uma ordem conveniente, nós temos AX aqui, mais BY, mais CZ, menos, podemos colocar em evidência esse menos, AX1 menos BY1. Estou colocando o sinal de mais porque o sinal de menos já foi colocado lá fora. E menos CZ1, portanto, mais C vezes Z1 igual a zero.
Notem o que é constante e o que é variável. Observe o seguinte: as coordenadas A, B e C são coordenadas de um vetor normal, portanto fixo, são coordenadas fixas. x1, y1, z1 são as coordenadas do meu ponto que pertence ao plano, portanto estão fixas também. O elemento genérico representado pelo ponto P tem coordenadas x, y, z, portanto essas é que são as variáveis em questão. Note então que A vezes x1, B, y1 e C vezes z1 é um número real. Portanto, eu vou simplesmente trocar tudo isso por um valor constante e único, que é o valor D. Então, nós ficaremos com a expressão AX mais BY mais C vezes Z mais D igual a zero, onde o D é menos AX1 mais BY1 mais C vezes Z1. Então, essa aqui passa a ser, a partir de então, vista como sendo a equação geral de um plano que tem um vetor normal A, B, C e que passa por um ponto A. Então, esta é a equação geral do plano, tá? Então, uma vez dado um vetor normal de coordenadas A, B e C, eles estarão figurando aqui como o A sendo o coeficiente do X, o B o coeficiente do Y e C o coeficiente do Z. E as coordenadas do ponto A vão estar influenciando o valor do coeficiente D. Tanto as coordenadas do ponto A quanto as coordenadas do vetor normal estarão na constituição desse coeficiente D. Tá? Façamos então o exemplo para que isso se torne mais claro. Vamos lá então, determine a equação geral do plano que é ortogonal ao vetor 1, 2, 3 e que passa pelo ponto A de coordenadas -1, 4 e 2. Então nós temos este vetor aqui como sendo um vetor normal ao plano, vetor ortogonal ao plano. Note que apenas essa informação não é suficiente para definir um plano. Apenas o vetor normal não é suficiente para definir o plano. E é fácil de enxergar isso, porque eu consigo então determinar vários e vários planos que são ortogonais a este vetor. Tá? Note que se eu faço um feixe de planos paralelos aqui, um feixe de planos paralelos, todos esses que eu estou desenhando aqui tem N como sendo o seu vetor normal. Todos eles têm uma direção ortogonal a N. Então, apenas as coordenadas do ponto N são insuficientes. Então, nesse feixe de planos que são ortogonais ao vetor N, você fixa uma determinada altura que é definida pelas coordenadas do ponto A. Sendo assim, você não terá mais uma família de planos, você terá apenas um único plano que cumpre a condição de ser ortogonal ao vetor N, porém, agora passando também pelo ponto A. Então, se eu faço um ponto A definido uma altura, então apenas este plano aqui é que será ortogonal, porém passando pelo ponto A. Então vejamos como é que isso funciona utilizando a equação descrita anteriormente. Então vejamos o seguinte, lembrando que a equação geral do plano é dado pela expressão AX mais BY mais CZ somado com D igualando a zero, tá? Onde, como foi mencionado, as coordenadas, aliás, os coeficientes A, B e C são as componentes do vetor normal. Portanto, basta que você recorra ao vetor normal para descobrir parte da equação do plano. Então, no lugar do A, eu coloco 1, que é a primeira componente do vetor normal, 1 vezes x, que dá x.
Na segunda componente do vetor normal nós temos 2, portanto, mais 2y. C vezes z será então 3 vezes z, mais um coeficiente d que ainda precisará ser determinado, igual a zero. Note que a equação não está ainda completa, está faltando que eu calcule o valor desse d, tá? Bom, o que eu faço então para encontrar o valor desse d? É simples. Até agora eu só usei essa informação. Eu só usei que o plano que eu estou procurando é um plano que é normal ao vetor n. Portanto, eu encontrei aqui uma família de planos. Falta eu definir um só. Eu quero um só plano que se encaixe no problema, tá? Então está faltando eu descobrir o valor de d. Como eu só coloquei até então as condições de que o vetor n é ortogonal a este plano, falta usar essa informação de que o plano passa pelo ponto A. Portanto, se passa pelo ponto A, então quando eu substituo as coordenadas x, y, z pelas coordenadas do ponto A, eu tenho que elas respeitam a equação do plano. Portanto, vamos fazer então, para x igual a menos 1, ficaremos com menos 1, o y valendo 4, nós temos 2 vezes y, portanto 2 vezes 4, que é 8, mais 3 vezes z, o z vale 2, 3 vezes 2, 6, somado com d, igual a 0, ok? Somando esses números, nós temos 6 mais 8, 14, 14 menos 1, 13. Então, 13 mais d igual a 0, o que nos diz que d é igual a menos 13. Portanto, foi revelado o último coeficiente que ainda faltava para que tivéssemos a equação do plano ortogonal ao vetor n que passa pelo ponto A. Então, a conclusão é que o plano procurado tem a equação geral dada por, vamos lá, pega daqui, ó, x mais 2y mais 3z somado com d, só que o d é menos 13, portanto igual a 0. Segue então que esta é a equação do plano procurado, tá? Próximo exemplo, determine a equação geral do plano que passa pelo ponto 2, 4 e 1 e é ortogonal à reta dada por essas equações paramétricas. Nós temos a representação paramétrica da reta R, tá? Então, antes de começar qualquer coisa, vamos fazer uma interpretação dessa questão, tá? Então, façamos inicialmente aqui algumas intervenções iniciais. Primeiro eu vou desenhar um plano, que é o plano procurado. Irei chamá-lo de plano π. Então, este é o plano procurado, irei chamá-lo de plano π. O plano π tem algumas características. Uma delas é que o plano π passa pelo ponto de coordenadas coordenadas 2, 4 e 1. E este plano π é ortogonal a uma determinada reta, que é a reta R. Então, eu vou desenhar aqui a reta R, que é ortogonal ao plano. Então, façamos aqui uma reta que é ortogonal ao plano. Tá? Então, esta aqui é a representação da reta R, cujas equações estão aqui. Tá? Então, vejamos o seguinte. Sendo a reta R ortogonal ao plano, significa dizer que a direção da reta R é uma direção também ortogonal ao plano. Repetindo, se a reta R é ortogonal ao plano, o seu vetor diretor
é um vetor normal ao plano. Tá? E qual é o vetor diretor da reta R? Bom, vamos fazer então a investigação sobre as equações paramétricas da reta. Então, observando que nas equações paramétricas da reta, essas informações aqui fornecem as coordenadas do vetor diretor, eu sei então que a direção dessa reta, dada então pelo vetor que eu chamei de n, é 2, menos 4 e 2. Portanto, o vetor diretor da reta é ortogonal ao plano, portanto, o vetor normal dele é 2, menos 4 e 2. Então, pronto. Vamos agora resumir o nosso exercício e ressignificá-lo da seguinte maneira. Determine a equação do plano, cujo vetor normal é 2, menos 4 e 2, e que passa pelo ponto A de coordenadas 2, 4 e 1. Então, agora o exercício se tornou bem mais simples, bem mais fácil. Lembrando que a equação geral do plano é dada por uma expressão da forma ax, by, cz mais d igual a 0, e que nós já sabemos que esses coeficientes a, b, c, eles vêm do vetor normal, então nós temos que a equação do plano é dada por 2x, aqui ó, 2, menos 4 vezes y, mais 2 vezes z, somado com um certo d, que eu ainda preciso saber, igualando a 0. Bom, para encontrar agora o valor de d e encerrar com a questão, eu uso essa informação, a informação de que o ponto A está dentro do plano. E sendo A um ponto pertencente a um plano, ele deve satisfazer essas condições aqui, deve satisfazer essa equação. Portanto, eu faço x, y, z, variáveis aqui, como sendo as coordenadas do ponto A que pertence ao plano. Então, nós teremos 2 vezes x, e o x vale 2, neste ponto A, né? Menos 4 vezes y, que vale 4, mais 2 vezes z, que vale, que é um z, né? 2 vezes z, que vale 1. Somado com d é igual a 0. Tá? Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 4 é 16, menos 16. Somado com 2, mais d igual a 0. 4 menos 16 está dando menos 12. Menos 12 mais 2 está dando menos 10. Portanto, menos 10 mais d igual a 0, de onde se tira que d igual a 10. Sendo d o coeficiente igual a 10, segue como conclusão que a equação geral do plano procurada é dada por, segue daqui, né? 2x menos 4y mais 2 vezes z mais d, que vale 10, mais 10 igual a 0. Então, esta é a equação do plano procurado, que é o plano que passa pelo ponto A e que é paralelo à reta, que é perpendicular à reta R. Seguimos então com mais um exercício. Determine a equação geral do plano, que passa pelo ponto A de coordenadas 3, 1 e menos 4, e que é paralelo ao plano π1, cuja equação geral é dada por 2x menos 3y mais z menos 6 igual a 0. Igual a 0. Então, vejamos o seguinte. Mais um exercício daquela série determine a equação de um plano quando eu tenho um vetor normal e quando eu tenho um ponto. Então, esses três exercícios, eles têm exatamente o mesmo ingrediente, os mesmos ingredientes, que é determinar a equação de um plano a partir do vetor normal e de um ponto pertencente a este plano. São variações do mesmo exercício. E como é que eu vou extrair, então, essas informações? Notem o seguinte, vamos chamar de π
o plano que estamos procurando. Aqui está o plano π. O plano π é o plano que passa pelo ponto A, cujas coordenadas são 3, 1 e menos 4, e que é paralelo ao plano π1, cuja equação é essa. Ora, sendo dois planos paralelos, obviamente a direção ortogonal é a mesma. Ou seja, o vetor n que será utilizado para determinar a equação do plano π é um vetor n que está no plano π1. E este vetor n normal ao plano π1 eu obtenho a partir desses coeficientes aqui. Ou seja, o vetor n normal ao plano π1 e também ao plano π procurado é um vetor de coordenadas 2, menos 3 e 1. Daí fica fácil perceber agora que a equação geral do plano π procurado, dado sempre da forma ax, by, cz mais d igual a 0, tem como coeficientes a, b e c as coordenadas do vetor normal a π, que são coordenadas do normal a π1, portanto 2, menos 3 e 1. Então eu coloco esses valores aqui. 2x menos 3y mais 1 vezes z, somado com d igual a 0. Pronto. Repetimos o mesmo raciocínio dos problemas anteriores, substituindo as coordenadas do ponto A dentro da equação do plano. Ficamos então quando x igual a 3, y igual a 1 e z igual a menos 4. 2 vezes 1 menos 3 vezes 1, não, perdão, cometi um pequeno equívoco aqui. A primeira componente do vetor normal é 3, portanto, ficarei com 2 vezes 3, menos 3 vezes 1, menos 4, que é o valor do z, somado com d igual a 0. 2 vezes 3 dá 6, menos 3, menos 4, somado com d igual a 0. Resolvendo essas continhas aqui, chegamos à conclusão de que d igual a 1. D igual a 1. Consequentemente, a equação do plano π procurado é dada por 2x menos 3y mais e somado com 1 igual a 0. Então, com a equação vetorial do plano, tá? Considere aqui o plano π, que é determinado a partir de dois vetores u e v e de um ponto A. Essa é uma outra forma de definir um plano. Vimos anteriormente que um plano podia ser determinado a partir de uma direção normal e de um ponto. Uma outra forma de fazê-lo é a partir de dois vetores diretores, fornecendo aí duas direções não paralelas, associados a um ponto. Então vejamos como representar esta equação. Para isso, considerem então um ponto P genérico deste plano, portanto as coordenadas são x, y, z. Este P é um ponto qualquer do plano. Vamos então associar uma condição e ver que condição nós temos para o ponto P para que ele pertença ao plano. Então vejamos o seguinte: se o ponto P é um ponto do plano, é notório que o vetor AP é coplanar aos vetores V e U, ou seja, AP, U e V estão no mesmo plano. Ora, se U e V determinam qualquer vetor do plano, em particular, U e V, a partir de combinações lineares, também formam o vetor AP.
Portanto, o vetor AP é dado por uma combinação linear dos vetores U e V. Ou seja, eu escrevo ele, vetor AP, como uma soma de múltiplos do vetor U. Portanto, eu vou colocar aqui ao escalar lambda vezes o vetor U, mais o escalar mi vezes o vetor V. Tá? Geometricamente, nada mais é do que isso. Ó. Eu escrevo o vetor AP aqui, a partir da soma desses dois vetores aqui, que são múltiplos escalares do vetor U e do vetor V. Este carinha aqui, ó, é lambda vezes U, e este aqui é mi vezes V. Portanto, múltiplos escalares, onde eu faço combinação linear para obter um vetor genérico AP. Certo? Lembrando, então, que as coordenadas do vetor AP eu obtenho fazendo a diferença P menos A. Certo? Segue, então, que um ponto P qualquer do plano é um ponto que tem essa estrutura. A mais lambda vezes U mais mi vezes V. Trata-se, então, dessa expressão que, a partir de então, vamos aqui incorporar como sendo a equação vetorial do plano. Tá? Equação vetorial do plano. Mas que plano, professor? Simples. Esta equação vetorial do plano que passa pelo ponto fixo A e tem vetores diretores como U e V. Esses escalares lambda e mi são escalares reais, são números reais, ao qual, à medida que assumem valores diferentes, vão determinando todos os pontos deste plano. Então, recapitulando, dado um ponto A e duas direções U e V, eu consigo uma expressão que represente todos os pontos P do plano, onde todo ponto P do plano é igual às coordenadas do ponto A, somados com lambda vezes as coordenadas do vetor diretor U, mais mi vezes as coordenadas do vetor diretor V. Essa é a equação vetorial do plano. A partir do momento em que eu observar isso do ponto de vista de coordenadas, nós podemos observar o seguinte: o ponto P sendo um ponto de coordenadas genérico x, y, z, e o ponto A de coordenadas x1, y1, z1. Lembrando que as coordenadas do ponto U estão escritas lá, são o 1, o 2 e o 3. As coordenadas do vetor diretor V são V1, V2 e V3. Tá? Segue então que esta equação aqui poderá ser reescrita da seguinte maneira: no lugar do P eu ponho as coordenadas genéricas x, y, z, igual, no lugar do A coloco x1, y1, z1, lambda vezes U, lambda vezes o 1, o 2 e o 3. E a outra parte é mi vezes V, mais mi vezes V1, V2 e V3, que são as coordenadas do V, certo? Portanto, as coordenadas de um ponto genérico x, y, z, que são as coordenadas de um ponto P qualquer, elas são dadas em função aqui dos parâmetros lambda e mi. Portanto, eu posso escrevê-la a partir das equações paramétricas. X, que depende de
lambda e de mi é dado então por, vamos lá? Ó, igualando a primeira componente, x é igual a x1 mais lambda vezes u1 mais mi vezes v1. Igualamos a primeira componente de cada um desses vetores aí. Y que vai depender de lambda e de mi é dada então por y1 somado com lambda vezes u2 mais mi vezes v2. E por último, o z, que depende de lambda e mi, será dado então por z1, que é a terceira componente, mais lambda vezes u3 mais mi vezes v3. Dessa forma, nós obtemos uma outra maneira de organizar a equação do plano, e é dada então em função dos parâmetros lambda e mi, portanto, nós chamamos de equações paramétricas do plano. Que plano, professor? Simples. Do plano que vai passar pelo ponto A de coordenadas x1, y1, z1, portanto, aqui nas paramétricas você tem aqui as coordenadas do ponto A, e cujos vetores diretores são o 1, o 2 e o 3, são as coordenadas do primeiro vetor, que é o vetor U, e V1, V2, V3 são as coordenadas do vetor diretor V. Portanto, esta é a maneira de organizar as equações paramétricas. Aqui você obtém coordenadas genéricas, são dadas a partir das coordenadas do ponto A, das coordenadas dos vetores diretores somadas com lambda e multiplicadas por mi, certo? Então, esta é uma outra forma de organizar, são as equações paramétricas. Então, recapitulando, tudo desde o início, tá? Equação vetorial e depois a equação paramétrica do plano é vista da seguinte maneira: as coordenadas de um ponto P quaisquer são dadas a partir das coordenadas do ponto fixo A, mais combinações lineares dos vetores diretores U e V, organizados nessa equação vetorial. Quando eu jogo em termos de coordenadas, eu tenho então que as coordenadas x, y, z são obtidas a partir das coordenadas do ponto A e de múltiplos escalares dos vetores diretores U e V. Certo? Vamos dar mais um exemplo para ilustrar melhor essas possibilidades. Próximo exercício: determine as equações vetorial e paramétricas do plano π, que é paralelo aos vetores U de coordenadas -1, 4 e 2, V de coordenadas 0, 2 e 1, e que passa pelo ponto A de coordenadas 0, 2 e 4. Tá? É um exercício bem simples, somente para a gente reforçar o que foi visto na etapa anterior, e lembrar do seguinte: a equação vetorial de um plano é uma expressão que representa um ponto qualquer do plano, este ponto aí representado pela letra P, e é sempre obtido fazendo as coordenadas do ponto fixo do plano, mais um parâmetro lambda vezes a primeira direção. Note que o plano é paralelo a essas duas direções, portanto, esses são os vetores diretores. Mais um segundo parâmetro mi vezes a segunda direção. Então, feito isso, basta que eu substitua um ponto P qualquer do plano, é escrito na forma onde eu tenho as coordenadas do ponto A, que são 0, 2 e 4, mais o parâmetro lambda
vezes as coordenadas do primeiro vetor diretor, que é menos 1, 4 e 2, mais o parâmetro μ vezes as coordenadas do segundo vetor diretor, 0, 2 e 1, onde tanto lambda quanto μ são números reais e nós precisamos ter o pleno entendimento de que todo ponto do plano é obtido a partir dessa forma, variando valores de lambda e μ dentro dos números reais. Aquela estrutura, tá? O x que depende de lambda e μ, para não carregar a notação, vou colocar só x, mas tenha em mente que depende de lambda e de μ. O y também, e assim como o z. Tá? Então aqui nós colocamos as coordenadas do ponto A, que no caso são 0, 2 e 4. Depois, menos 1 vezes lambda, 4 mais 4 vezes lambda, mais 2 vezes lambda. E por último, mais 0 vezes μ, então 0 vezes μ é 0, não coloco. Mais 2 vezes μ, mais, vou colocar 1 vezes μ. Muitas vezes a gente coloca só μ, tá? Então aqui estão as coordenadas do ponto A, estão as coordenadas do vetor U e as coordenadas do vetor V, na equação paramétrica. A consideração que eu quero fazer é a seguinte, já terminamos o exercício. Eu quero fazer uma interpretação dessas equações, tá? Essas equações representam todos os pontos de um plano, certo? E eu obtenho os pontos deste plano usando essas formas, que são as equações paramétricas ou equação vetorial, tá? Vamos fazer utilizando aqui as equações paramétricas, que são mais simples, são mais objetivas quando eu estou em busca de descobrir pontos, tá? Então, a forma que representa todos os pontos do plano é essa, tá? A forma que representa todos os pontos do plano é essa daqui. E esses pontos serão obtidos quando os parâmetros lambda e μ variarem dentro dos números reais. Ou seja, se eu for atribuindo valores reais para lambda e μ, eu vou obtendo pontos do plano. Curioso isso, né? Assim, por exemplo, para lambda igual a 0 e μ igual a 0, quando eu substituo aqui dentro das equações paramétricas, o que nós observamos? O x será igual a quanto? 0, já está aqui 0. 0 que é o valor do lambda vezes 1 dá 0, então o x já é 0. O y é quanto? Vamos aqui para o y, tá? 2 mais 4 vezes 0, que é o valor que eu estou atribuindo ao lambda, mais 2 vezes 0, que é o valor atribuído ao μ, portanto, resulta apenas em 2. E z igual a, vamos lá, lambda e μ igual a 0, lambda e μ igual a 0, torna isso igual a 0, z igual a 4. Portanto, o ponto 0, 2, 4 é um ponto do plano obtido quando lambda é igual a 0 e quando μ é igual a 0. Se vocês analisarem bem, essas são justamente as coordenadas do ponto que eu usei ali como referência, tá? O ponto que você usa como referência para construir o plano é sempre o ponto onde lambda e μ são iguais a 0, tá? Mas para não ficar só nesse, vamos dar mais um ponto do plano, vamos pegar lambda igual a 1 e μ também igual a 1, que é um número real. Então vamos lá, quem que vai ser o x? As coordenadas do ponto x no momento em que lambda é igual a 1 e μ é igual a 1. Então vamos lá, 0 menos 1, dá menos 1. O y, 2 mais 4 mais 2. 2 mais 4 mais 2 é igual a 8. Para lambda igual a 1 e μ igual a 1, temos 4 mais 2 mais 1. 4 mais 2 mais 1 dá igual a 7.
Portanto, o ponto de coordenadas menos 1, 8 e 7 é um ponto do plano, obtido nos instantes onde lambda é igual a 1 e mi é igual a 1. Passamos então mais um exemplo. Próximo exemplo, determine a equação vetorial e paramétricas do plano que passa pelos pontos A de coordenadas 0, 2, 1, B de coordenadas 1, 2 e 1 e C de coordenadas menos 1, 0 e 2. Perceba que esse problema é um pouquinho diferente dos anteriores, tá? E o que ele nos dá aqui são as coordenadas de 3 pontos do plano, tá? Primeira pergunta que eu faço é a seguinte: será se essas 3 pontos, vamos colocar aqui A, B e C, são necessários para definir um plano? Tá? Será se dado 3 pontos eu consigo montar a equação de um plano? Então, intuitivamente, quando você pega 3 pontos do espaço, 3 pontos, de modo que eles não sejam pertencentes a uma mesma linha, pode ter certeza que eles definem um plano. Tem um plano assentado nesses 3 pontos. E a justificativa para isso é simples, tá? Uma vez que eu pegue 3 pontos não colineares, 3 pontos que não estão na mesma linha, eu consigo então obter o ponto, como referência aqui eu vou usar o ponto A, e ligando A com C, formando o vetor AC, e ligando o A com B, formando o vetor AB, eu tenho 2 vetores diretores, tá? Portanto, eu tenho 2 direções não paralelas e tenho as coordenadas de um ponto. Ou seja, vamos recapitular. O que eu tinha inicialmente? Eu tinha 3 pontos, A, B e C. Esses 3 pontos, se eles não são colineares, se eles não estão na mesma reta, então eu posso fazer essa ligação do A com C e do A com B, definindo aí 2 vetores, U e V, que serão os meus vetores diretores. E utilizo também o ponto A como um ponto de referência. Portanto, o que eu tenho? Eu tenho um ponto fixo A e tenho 2 direções, sendo que a direção U é dada pelo vetor AC, cujas coordenadas são C menos A, e o vetor V é obtido então a partir do vetor AB, cujas coordenadas são B menos A. Então, com isso eu consigo achar a equação vetorial do plano, porque eu tenho o ponto A e vou ter agora 2 vetores diretores, os vetores AC e os vetores AB, representados por U e V. Então vejamos quais são as coordenadas do vetor U, que é C menos A. Pega as coordenadas de C, subtrai de A, tá bom? Menos 1, menos 0, dá menos 1. Segunda componente, 0 menos 2, dá menos 2. E 2 menos 1, dá 1. Vamos agora para as coordenadas do vetor V, que é o vetor AB, obtido fazendo B menos A. Então, faça B menos A. 1 menos 0 dá 1. 2 menos 2 é 0. E 1 menos 1 é 0. Tá? Portanto, temos que o plano procurado é um plano que passa no ponto fixo A e cujos vetores diretores podem ser escolhidos usando U igual a menos 1, menos 2 e 1 e V igual a 1, 0 e 0. Segue então da equação vetorial do plano que um ponto arbitrário P qualquer é dado pelo ponto A mais o parâmetro lambda vezes U mais o mais o parâmetro mi vezes V. As coordenadas de P são dadas então por... Vamos pegar então A, 0, 2 e 1, mais lambda vezes U, quanto é U?
menos 1, menos 2 e 1, mais Mi vezes V, quem é V? 1, 0 e 0. Tá? E, finalmente, para encerrar esse exercício, obtemos agora as equações paramétricas. Tá? X, Y, Z. Aqui eu coloco as coordenadas do ponto A, 0, 2 e 1. Depois, lambda vezes as coordenadas do primeiro vetor diretor, menos 1 vezes lambda, menos 2 vezes lambda e 1 vezes lambda. E por último, as coordenadas do segundo vetor diretor vezes Mi. Uma vez o Mi é Mi, 0 vezes Mi é 0 e 0 vezes Mi é 0. Então colocamos esses dois zeros, tá? Então temos aí as equações vetorial aqui e paramétricas do plano procurado. E que plano é esse? É o plano que passa pelos pontos A, B e C, tá? Então, recapitulando, eu não tinha dois vetores diretores, então o que foi que eu fiz? Eu simplesmente obtive esses vetores diretores U e V, fazendo então a ligação do ponto A com C, do ponto A com B, fornecendo então esses vetores. De posse dos vetores U e V e de posse das coordenadas do ponto A, eu consigo tanto chegar na equação vetorial quanto nas equações paramétricas do plano, tá? Pequeno detalhe, U e lambda são números reais. Bem, com isso nós encerramos nossa aula. Nós desejamos que vocês consigam resolver todos os exercícios, consigam de fato ter uma compreensão clara do que foi expresso aqui e que vocês amadureçam seus conceitos, suas concepções, de modo a obter um embasamento mais seguro sobre o assunto estudado, tá? Um forte abraço para vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade.